Olá, a aula de hoje é sobre o islamismo. Islamismo ou Islã, ela é uma doutrina monoteísta embasada no ensinamento que contém no livro sagrado Alcorão ou Corão, né? Onde, né, existe as revelações de Alá. Alá é o mesmo que Deus, né, para nós cristãos. Foi criada pelo Maomé, né? É uma religião prega a crença dos anjos e do fatalismo, isto é, né, sempre apresenta a questão do dia do julgamento final. Estima-se que atualmente exista cerca de 1 bilhão de pessoas seguidoras do islamismo, os muçulmanos ou muçulmanos no mundo. Até no fim do século XXI, a religião pode superar o cristianismo em número de adeptos. Quando nós falamos de cristianismo, nós estamos falando de junção de todas as igrejas cristãs, tá? Bom, segundo a tradição islâmica, Maomé, por volta dos 40 anos, recebeu a visita do arcanjo Gabriel, que lhe trouxe mensagem de Deus, instituindo como o profeta deveria viver e pregar a nova doutrina. A partir desse momento, ele vai passar a pregar as revelações e a crença em um único Deus nas ruas de Meca. O profeta dizia que aqueles que seguissem as leis do Alcorão iriam para o paraíso e já outros seriam punidos no inferno. Por isso que a gente acredita nessa questão do julgamento final. Aí o que acontece? Como Meca nessa época era politeísta, a prevalência do politeísmo, e vem alguém pregando um Deus único, contrário, né, principalmente aos líderes políticos existentes lá, Maomé passou a ser perseguido. Então ele teve que fugir de Meca para Medina. Esse processo, essa fuga, né, é chamado de Hégira, que marca o início do calendário islâmico, né? O profeta Maomé, ele morreu mais ou menos em 632 anos, né, após reunir toda a Península Arábica em torno dos seus princípios religiosos. O islamismo, ele é baseado em 5 pilares. Então, quais são esses 5 pilares? Primeiro, profissão de fé. Segundo, preces rituais. Terceiro, doação. Quarto, jejum. Quinto, peregrinação. A profissão de fé é a crença em um único Deus, né? E onde o profeta é Maomé. Aos preces rituais, o islâmico deve realizar pelo menos 5 orações ao dia, né? Manhã, meio de tarde, à tarde, início da noite e antes de dormir. De forma coletiva nas mesquitas ou individualmente. Mas sempre que for fazer a oração, tem que se voltar para a Meca. Aí tem um tapete que se coloca, né, que tem todo um ritual, né, volta o corpo para a Meca e faz as suas orações. Em qualquer instituição que a pessoa trabalhe, se ela for islâmica, a instituição deve liberar, né, a organização deve liberar para que essas orações sejam feitas aqui no Brasil. É um direito que a pessoa possui. Doações. Sempre que alguém tiver mais que o seu irmão, deve fazer doações para ajudar, né, a caridade. Essas doações devem ser feitas principalmente pelos mais ricos, é chamado de zakat. O jejum é na época do Ramadã, que é no 9º mês do calendário islâmico. Os muçulmanos devem jejuar durante o dia, exceto crianças, idosos e doentes, e o consumo de alimentos e bebidas só é liberada a partir do anoitecer. É durante todo o mês, tá? Peregrinação. Pelo menos uma vez na vida, o muçulmano deve peregrinar até Meca, o Hajj, a cidade sagrada, né, que era a terra de Maomé. Há um compromisso de circular 7 vezes em volta da Pedra Negra, Caaba, localizada na mesquita de Al-Haram, que é a principal mesquita, né, do povo islâmico. Bom, o que marca essa doutrina essa doutrina
que assusta muito as pessoas, é a jihad. A jihad é a guerra santa, né? Ou seja, né, significa o esforço, o empenho para os muçulmanos em aplicar o empreendimento do islamismo para todas as regiões. Dentro desse processo, né, que a gente percebe que existe algumas vertentes mais radicais do islamismo que prega a guerra propriamente dito, mas na sua maioria o islamismo prega a caridade, o amor, a esperança, é uma forma de viver, de coexistir com outras pessoas, mesmo que essas outras pessoas pensem diferente do muçulmano. Bom, esse empenho tem que ser visto com muito cuidado, porque quando, né, ele torna-se exacerbado, esse sentimento islâmico, né, extremista, leva aos ataques que a gente conhece por aí, né, dos homens bombas, e eles realmente acreditam que estão levando a Guerra Santa, propagando o nome de Alá, e portanto vai conquistar o paraíso. O islamismo, como muitas outras religiões, elas possuem diferentes vertentes. Interpreta os textos sagrados, os preceitos da religião de forma diferente. Entre esses diferentes grupos, nós temos dois, os sunitas e os xiitas. Bom, os sunitas ajudaram a eleger Abu Bakr, né, amigo do profeta Maomé. É um dos primeiros seguidores do islamismo. Ele torna-se o principal califa, ou seja, o principal líder político, né, e expande essa religião para fora da Península Arábica. Os xiitas foram contrários a Abu Bakr, preferindo seu sucessor fosse Ali bin Abdul Talib, primo do profeta. Atualmente, os sunitas correspondem cerca de 90% dos muçulmanos e são conhecidos por possuir uma interpretação mais flexível do Alcorão e de outros textos sagrados, como por exemplo as sunas. Os xiitas, por sua vez, correspondem cerca de 10% dos muçulmanos e defendem uma interpretação literal dos textos sagrados e uma aplicação mais rígida da Sharia, que é a lei islâmica. É comum, né, os homens bombas advirem dos xiitas, mas é comum também sunitas migrarem para xiitas, por defender a propagação, né, do islamismo a todo custo, né? Então vamos lá. O Alcorão é onde acontece o registro da palavra de Deus revelada a Maomé pelo arcanjo Gabriel. Não pode ser modificado de forma alguma. Então, quem se converter ao islamismo tem que aprender, né, a língua do Alcorão. A Sunna é o caminho trilhado, significa caminho trilhado, reúne os textos sobre a vida do Maomé, das ações e de seus ensinamentos. É um manual de conduta para os muçulmanos, né? Então, né, para saber se está agindo correto ou não, tem que ser baseado nas sunnas, ou seja, de acordo com aquilo que Maomé vivia. Esse processo, né, volta-se de novo aos 5 pilares, como eu já disse antes, que é a crença em um só Deus, oração pelo menos 5 vezes ao dia, a caridade, o jejum no mês do Ramadã e a peregrinação na cidade de Meca. Tá? Então, assim, cientificamente, quando nós pensarmos na questão do islamismo, eles desenvolveram muitos estudos importantes na contribuição da medicina, né, em questão de medicamentos, né, porque eles estudam bastante, né, essas realidades. A lua crescente com uma estrela, é muito comum a gente ver esse símbolo, né? Então, a lua crescente com a estrela caracteriza a dignidade, a soberania e a renovação da vida e da natureza. É uma referência ao calendário lunar também, né? É usada muito pelos árabes. Tem outros símbolos muito importantes também. Aqui no Brasil, o islamismo chega durante as primeiras expedições e navegações árabes,
O Islã surgiu no Brasil por causa de 3 momentos: escravidão, imigração e conversão. No período da escravidão, muitos africanos muçulmanos foram trazidos para o Brasil, construindo assim uma rede de tradições islâmicas e costumes árabes, né? Surgindo então os sincretismos das religiões afro-brasileiras. Quando se fala em sincretismo, associa as religiões afro-brasileiras, pois são construídas após a colonização. E essa, uma dessas religiões que foram trazidas é o islamismo.